seguinte: existência de prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesa com pessoal e os acréscimos dela decorrentes. Inexistência de cargos, funções ou encargos de empregos públicos similares, vagos ou sem previsão de uso na administração, ressalvada sua extinção ou transformação decorrente das medidas propostas. Resultar de ampliação da ação governamental decorrente de investimentos ou de expansão de serviços devidamente previstos na Lei Orçamentária Anual. Parágrafo único. Os projetos de lei de criação e ampliação de cargos deverão demonstrar em sua exposição de motivos o atendimento aos requisitos de que trata o artigo e aqueles da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, especialmente no que concerne ao impacto orçamentário e financeiro, apresentando efetivo acréscimo de despesa com pessoal. Jairo, quer continuar lendo? Artigo 24. São objetivos da administração municipal o desenvolvimento de programas visando melhor condições de trabalho, especialmente relativa à saúde, alimentação e segurança. Segundo, capacitar os servidores para melhor desempenho de funções específicas. Terceiro, racionalizar os recursos materiais e humanos para diminuir os custos e aumentar a produtividade, a eficiência e o atendimento dos serviços municipais. 4. Prioridade para os investimentos na área social de acordo com a discussão orçamentária, visando incremento da agricultura, educação, saúde, urbanismo, obras sociais e esporte. 5. Medidas de racionalização de máquina administrativa que viabiliza uma maior eficiência e redução dos seus custos, redução dos gastos e custeio. 6. Política de captação de recursos de organismos nacionais e internacionais de forma a viabilizar com obras necessárias os problemas estruturais do município. 7. Elaboração e implementação de políticas de assistência social para o atendimento dos setores mais carentes da população. 8. Implantar política de realização e ou arrecadação de sua receita, dando ênfase para a cobrança dos valores inscritos em dívida ativa, priorizando os valores passíveis de prescrição. Artigo 25. O equilíbrio financeiro do município será obtido pela diminuição do valor escritural das despesas pendentes do pagamento entre o início e o final do exercício econômico financeiro. Artigo 26. A partir do objetivo e prioridade a que constantes serão elaboradas as propostas orçamentárias para o exercício proposto, de acordo com a disponibilidade de recursos. Artigo 27. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a rever e alterar os objetivos e prioridades previstos no anexo 3 para suas secretarias ou órgãos de administração, caso haja necessidade de redimensionamento de recursos, quanto da elaboração da proposta orçamentária. Artigo 28. As emendas ao projeto de lei orçamentária para 2017 ou aos projetos de lei que modifiquem a lei de orçamento anual deverão ser compatíveis com os programas objetivos do plano plurianual e suas alterações posteriores, e com as diretrizes, disposições, prioridades e métricas dessa lei. Inciso 1º. Não são admitidas com a ressalva do inciso 3º do mais artigo 3º do artigo 166 da Constituição Federal emendas que incidam sobre pessoal em cargos sociais e serviços da dívida. Terceiro, que modifique percentuais de educação e saúde. Segundo, as emendas do legislativos que proponham alterações da proposta orçamentária, bem como dos projetos de leis relativos a créditos adicionais a que refere-se o artigo 166 da Constituição Federal, serão apresentados na forma e nível de detalhamento usado para a elaboração da lei orçamentária. Inciso 3º. Cada projeto de lei e a respectiva lei deverão restringir-se ao único tipo de crédito adicional conforme definido no artigo 41 do inciso 1, 2, 3
da Lei nº 4.320, de 17 de março de 64. Artigo 29. As emendas ao projeto de lei de orçamento anual deverão considerar as prioridades das dotações destinadas ao pagamento de precatórios e outras despesas obrigatórias, assim entendidas aquelas com lei ou normas específicas, despesas específicas de manutenção dos órgãos ou unidades administrativas do município, despesas financiadas com recursos vinculados. Artigo 30. Se o projeto de lei orçamentária não for aprovado até dia 31 de dezembro de 2016, sua prorrogação poderá ser executada até a publicação da lei orçamentária mediante a utilização mensal de um valor básico correspondente a 1/12 das dotações para despesas correntes e 1/13 de despesas com pessoal e encargos constantes na proposta orçamentária. Inciso 1º. Acentuam-se disposto no caput deste artigo as despesas correntes na área de saúde, educação, assistência social, bem como relativas ao serviço de dívida, amortização, precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados que serão executados segundo a necessidade específica e efetivo ingresso de recursos. Inciso 2º. Não será interrompido o processo de despesas com obras em andamento. Artigo 31. A prorrogação da despesa na lei do orçamento anual atenderá à prioridade e metas estabelecidas nesta lei e objetivos básicos da ação de caráter continuado. Inciso 1º. Provisão dos gastos com pessoal e encargos sociais do Executivo e do Poder Legislativo. 2º. Compromissos relativos ao serviço de dívida pública. 3º. Despesas indispensáveis ao custeio de manutenção da administração municipal. 4º. Conservação e manutenção do patrimônio público. Artigo 32. As despesas obrigatórias de caráter continuado definidas no artigo 17 da Lei Complementar 101 e as despesas relativas ao projeto em andamento cuja autorização despesa decorra de relação contratual anterior ao exercício financeiro da presente LDO serão, independentemente quaisquer limites, reempenhadas nas dotações próprias ou, em caso de insuficiência orçamentária, mediante a abertura de créditos adicionais. Parágrafo único. A cobertura de créditos adicionais necessários para o atendimento às disposições do caput do presente artigo far-se-á através do decreto do Executivo Municipal. Artigo 33. O anexo de metas e riscos fiscais para o exercício econômico-financeiro de 2017 será estabelecido através de ato executivo prevendo as metas anuais em valores correntes e constantes relativos à receita, despesa, resultados nominal e primário e da dívida pública. Artigo 34. O anexo de riscos fiscais tem por objetivo especificar eventuais riscos que possam impactar negativamente nas contas públicas, indicando de forma preventiva as providências a serem tomadas caso essas venham a ocorrer, cumprindo dessa forma com o artigo 4º, inciso 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Inciso 1º. Para desse artigo, consideram-se passivos, contingentes e outros riscos fiscais possíveis obrigações presentes cuja existência será confirmada somente pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros que não estejam totalmente sob o controle do município. 2º. Caso se concretizem os riscos fiscais, serão atendidos com recurso da reserva de contingência e, sendo esta insuficiente, serão indicados também o excesso de arrecadação ou o superávit financeiro do exercício anterior, se houver obedecida a fonte de recurso. 3º. Sendo o recurso referido no inciso 2º insuficiente, o Executivo encaminhará o projeto de lei à Câmara propondo a anulação do recurso para investimento desde que não comprometidos. Artigo 1º. As situações de emergência ou de calamidade pública. 2. As situações de risco iminente à segurança de pessoas ou bens. 3. A relação custo-benefício se revelar mais favoráveis em relação a outras alternativas possíveis. Artigo 35. O orçamento da Seguridade Social compreenderá as receitas e despesas destinadas a atender ações na área da saúde, previdência e assistência social e obedecerá ao definido nos artigos
165 do inciso 5º do 3º e o artigo 194, 195, inciso 1º e 2º da Constituição Federal, na letra D do parágrafo único do artigo 4º e o artigo 7º da Lei Federal número 8.069, contará, dentre outros, com recursos provenientes das demais receitas dos órgãos, fundos e entidades que integram exclusivamente esse orçamento. Parágrafo único. O orçamento de Seguridade Social incluirá os recursos necessários a aplicações e ações de serviços públicos de saúde, conforme dispõe a Constituição no número 29. Artigo 36. O orçamento da Seguridade Social discriminará os recursos do município e transferência de recursos da União e do Estado para o município para execução e descentralizadas das ações de saúde e de assistência social. Artigo 37. A Câmara Municipal deverá organizar audiência pública para a discussão da proposta orçamentária durante o processo de sua apreciação e aprovação. Artigo 38. O Poder Legislativo do município terá como limite de despesas em 2017, para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, a aplicação do percentual de 7% sobre a receita tributária e de transferência tributária do município arrecadadas em 2016, nos termos do artigo 29 da Constituição Federal, parágrafo único. Em caso da não elaboração do cronograma de desembolso ou do 10º legislativo, se darão na forma de parcelas mensais iguais, sucessivas, respeitadas igualmente os limites de que trata o caput. Artigo 39. O repasse financeiro da cota destinado ao atendimento da despesa do Poder Legislativo, obedecida a programação financeira, serão repassadas até o dia 20 de cada mês, mediante depósito em conta bancária específica indicada pelo Legislativo em ofício. Inciso 1º. Ao final do exercício financeiro, o saldo do recurso financeiro porventura existente será devolvido ao Poder Executivo, deduzidos os valores correspondentes ao saldo passivo financeiro, considerando-se somente as contas do Poder Legislativo. Artigo 40. Para o efeito desta lei, entende-se por: primeiro, programa e instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos mensurados por indicadores conforme estabelecido no plano plurianual. Segundo, atividade e instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta num produto necessário à manutenção da ação do governo. 3. Projeto e instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa envolvendo um conjunto de operações limitadas ao tempo, das quais resulta num produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação do governo. 4. A operação especial de despesas que não contribuem para a manutenção das ações do governo, das quais não resulta num produto e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços. 5. Unidade orçamentária menor nível de classificação institucional. Inciso 1º. Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos sob a forma de atividades, projetos, operações especiais, especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação. Inciso 2º. Cada atividade e operação especial identificará a função e subfunção a qual se vinculam. Artigo 41. O projeto de lei orçamentária do Poder Executivo encaminhará ao Legislativo e será constituído de: primeiro, tabelas explicativas da receita e da despesa do município de forma integrada, inclusive metodologia e premissa de cálculo nos termos do que dispõe o artigo 12 da Lei Complementar 101 de 2000 e o artigo 22 da Lei número 4.320 de 64. Segundo, anexo orçamentário 1, 2, 6, 7, 8 e 9 da Lei número 4.320 de 64. Terceiro, descrição sucinta de cada unidade administrativa e de suas principais finalidades, com indicação da respectiva legislação. Parágrafo único do artigo 22 da Lei
4.320 de 64. Artigo 4º. O quadro discriminativo da receita por fontes da respectiva legislação no inciso 3º do caput 1º do artigo 20 da Lei de Responsabilidade no número 4.320 de 64. 5º. Quadro demonstrativo da receita e plano de aplicação de fundos especiais, inciso 1º do caput 20 do artigo 20 da Lei número 4.320 de 64. Artigo 6º. Demonstrativo de estimativa e compensação de renúncia de receita. Lei Complementar número 101 de 2000, artigo 50, inciso 2º. 7º. Demonstrativo de margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter contínuo. Lei Complementar número 101 de 2000, do artigo 50, inciso 2º. 8º. Demonstrativo de aplicação das ações de serviço público de saúde, aspas. 9º. Demonstrativo das aplicações de manutenção e desenvolvimento de ensino, MDE, e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. 10º. Relação dos compromissos, convênios e contratos confirmados para 2017 com os respectivos créditos orçamentários. 11º. Anexo demonstrativo da receita corrente líquida, Lei Complementar 101 de 2000, artigo 12, inciso 30. 12º. Anexo demonstrativo de despesa com pessoal executivo ou legislativo consolidado do município. 13º. Demonstrativo de limites do Poder Legislativo. 14º. Anexo demonstrativo do limite de gastos e administrativos do regime próprio da Previdência Social, somente se o município tiver RPS. 15º. Anexo demonstrativo da receita e da despesa por destinação de fonte de recurso. Inciso 1º. A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária conterá: 1º. Exposição circunstanciada da situação econômica financeira informando saldo de créditos especiais, situação esperada dos restos a pagar ao final do exercício e outros compromissos financeiros exigíveis. 2º. Justifica a metodologia do cálculo sobre a estimativa e da fixação, respectivamente, da receita e da despesa. 2º. O envio do projeto de lei, bem como os anexos orçamentários pelo Poder Executivo e o autógrafo elaborado pelo Poder Legislativo, deverá se dar preferencialmente em meio eletrônico. 3º. O Poder Executivo colocará à disposição do Poder Legislativo, no mínimo 30 dias antes do prazo final para encaminhamento de sua proposta orçamentária, os estudos e as estimativas de receitas tributárias e transferências arrecadadas e previstas até o final do exercício corrente, bem como a previsão de receita corrente líquida prevista para o exercício a que se refere a propostas orçamentárias e as respectivas memórias de cálculo. Artigo 42. Considere-se-á como receita do Legislativo Municipal para fim de apuração de base de cálculo do orçamento do Poder Legislativo, conforme disposto no artigo 29 da Emenda Constitucional número 58, o percentual previsto no inciso 1 do caput do artigo 29 da referida norma legal. Artigo 43. A elaboração do projeto de aprovação e execução da lei orçamentária serão orientados no sentido de alcançar superávit primário para garantir a solidez financeira da administração municipal. Artigo 44. A lei orçamentária anual garantirá recursos para pagamento de despesas com dívida municipal e com refinanciamento de dívida pública nos termos dos contratos firmados, inclusive com a Previdência Social. Parágrafo único. As despesas que tratam o caput desse artigo serão colocadas nos encargos gerais do município e em recursos específicos sob a supervisão da Secretaria Municipal da Fazenda. Artigo 45. O Poder Executivo elaborará, até 30 dias após a publicação da lei, o cronograma de desembolso mensal para o exercício nos termos do artigo 8 da Lei Complementar 101 de 2000, com vistas a manter o equilíbrio entre as contas e a regularidade das operações orçamentárias, bem como garantir o atingimento das metas de resultado primário e nominal. Inciso 1º. Para fim de elaboração do programa financeiro e cronograma de desembolso do Poder Executivo, o Poder Legislativo, em até 10 dias da publicação da lei orçamentária,
encaminhará ao Executivo a sua proposta parcial para efeito de integração. Segundo, os ordenadores da despesa ou servidores que descumprirem as normas de programação financeira e cronograma de desembolso, bem como os respectivos controles internos, são pessoalmente responsáveis pelos gastos efetuados. Artigo 46. A Procuradoria do Município encaminhará à Secretaria Municipal da Fazenda até 30 dias antes da data da remessa do projeto orçamentário ao Legislativo uma relação dos débitos precatórios judiciais a serem incluídos na proposta orçamentária de 2017, conforme determina o artigo 100 do inciso 1º da Constituição Federal, especificando 1. Número de ações originárias. 2. Número de precatórios. 3. Tipo de causa julgada. 4. Data da atuação do precatório. 5. Nome do beneficiário. 6. Valor do precatório a ser pago. 7. Data trânsito em julgado. Artigo 47. A lei orçamentária anual que apresentará a programação do orçamento fiscal e discriminação das despesas das unidades orçamentárias de acordo com as normas de determinação legais, indicando para cada uma das unidades o seu menor nível de detalhamento, a saber: primeiro, orçamento a que pertence; segundo, o grupo de despesa que refere obedecendo a seguinte classificação: despesas correntes, pessoal, encargos sociais, juros, encargos de dívida, outras despesas correntes. Segundo, despesa de capital, investimentos, inversões financeiras, amortização da dívida e outras despesas de capital. Artigo 48. Os fundos municipais terão suas receitas especificadas no orçamento da Receita e essas, por sua vez, serão vinculadas às suas despesas. Inciso 1º. A administração dos fundos municipais será efetivada pelo Poder Executivo, podendo, por ato formal do prefeito municipal, ser delegada a servidor municipal ou comissão de servidores. A movimentação orçamentária financeira das contas dos fundos municipais deverão ser demonstradas também em balancetes apartados das contas do município. Artigo 49. A elaboração e a execução da lei orçamentária do município deverá assegurar o controle social e a transparência na execução do orçamento. Inciso 1º. O princípio do controle social assegura aos cidadãos a participação da elaboração do orçamento e na definição de prioridades de investimentos mediante processo de consulta. Inciso 2º. O princípio da transferência implica, além da observação do princípio da publicidade, a utilização dos meios disponíveis para o acesso dos munícipes à informação orçamentária. Artigo 50. Fica o Legislativo Municipal autorizado a transpor, remanejar ou transferir seus recursos de sua categoria de programação para outra, através de comunicação executiva e com a respectiva edição de decreto remanejamento de dotação orçamentária do Legislativo. Artigo 51. É dispensada a autorização legislativa específica para a criação e transferência entre os valores do desdobramento de um mesmo elemento de despesa, os quais podem ser remanejados diretamente no sistema de empenho de despesa, especialmente os de recursos vinculados. Artigo 52. As fontes de recursos de aplicação da despesa aprovada na lei orçamentária e em seus créditos adicionais poderão ser modificados para atender necessidades de execução por decreto do Poder Executivo, desde que verificada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica de execução da fonte de recurso e ou modalidade prevista na lei orçamentária e em seus créditos adicionais. Artigo 53. O Poder Executivo poderá atender necessidade de pessoas físicas através de programas instituídos nas áreas de assistência social, saúde, habitação, agricultura, desporto, turismo, educação, desde que tais ações sejam aprovadas pelo respectivo Conselho Municipal, autorizado por lei já existente ou específica dispensada nesta, quanto aos programas de duração continuada e aqueles já em execução. Artigo 54. As obras em andamento e conservação de patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de transferência voluntária de operação de crédito. Parágrafo único.
Para fim de cumprimento do artigo 45 da Lei Complementar Federal número 101 de 2000, entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja alocação de recursos orçamentários esteja compatível com o cronograma físico-financeiro pactuado em evidência. Artigo 55. As metas fiscais para o exercício proposto serão desdobradas em metas quadrimestrais para avaliação em audiência pública nos meses de maio, setembro e fevereiro, de modo a acompanhar o cumprimento dos objetivos, corrigir desvios, avaliar gastos e cumprimentos das metas fiscais. Artigo 56. O projeto de lei orçamentário poderá incluir na composição da receita total do município recursos provenientes de operações de crédito respeitados os limites estabelecidos no artigo 167 do inciso 3º da Constituição Federal e em resolução do Senado Federal. Artigo 57. O Executivo autorizado em lei poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária para estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda ou beneficiar o contribuinte de classes menos favorecidas, conceder remissão e anistia para estimular a cobrança da dívida ativa, devendo esses benefícios serem considerados nos cálculos do orçamento da Receita. Artigo 58. Os tributos lançados e não arrecadados inscritos na dívida ativa, cujos custos para a cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados mediante autorização em lei, se constituindo como renúncia de receita para efeito do artigo 14 da Lei Fiscal. Artigo 59. Além de observar ademais diretrizes estabelecidas nessa lei, a alocação de recursos na Lei Orçamentária de 2017 em créditos adicionais, bem como a sua respectiva execução, deverão proporcionar o controle do custo das ações e a avaliação dos resultados dos programas do governo. Artigo 60. Para efeitos de execução orçamentária, os indicadores de desempenho, bem como alterações nas ações relativas ao produto, à unidade de medida, destinação de recursos de quantificação física, poderão ser alterados pelo Poder Executivo, devendo esse comunicar as alterações ao Legislativo para efeitos de acompanhamento da execução orçamentária, prevista na Constituição da República no artigo 166, inciso 1º e inciso 2º. Artigo 61. 1. São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesas que viabilizem a execução de despesas sem comprovação ou suficiente disponibilidade de dotação orçamentária. Artigo 62. Para fins de apreciação da proposta orçamentária, do acompanhamento e da fiscalização orçamentária, a que refere-se o artigo 166 do inciso 1º e 2º da Constituição Federal, será assegurado ao órgão responsável o acesso irrestrito para fins de consulta. Artigo 63. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Estando à disposição para quaisquer esclarecimento, reiteremos votos de distinta consideração. Salvo do Jacuí, 16 de novembro de 2016, Altenir Rodrigues da Silva, prefeito municipal. Segue em anexo diretrizes e orçamentos e valores do referido. Querem que leia o não? Coloque o projeto em discussão com a mensagem retificativa. Encerro a discussão, coloque em votação vereador Jairo, vereador Sérgio, vereadora Ana, vereador Cláudio, vereador Santa. Favorável, presidente. Projeto aprovado por 5 votos. Tá bom, tá? Tá? Não, já é cá. Eu não posso terminar, não tá com a letra dela. Mas tá, vai, ela já fez todinho, Tá. deixa só pra ela. Aline, agora vai Vai ver. e depende do Casarão mandou. Depende deles mandarem. Outra coisa aí, ó, o pessoal da situação.
o do FPPS, o parcelamento, que baixou e vai ir votar terça, só vai ser votado se eles mandarem o cálculo notarial e o impacto orçamentário. Se não vier. E terça é a última sessão? Vão ter que fazer extraordinário depois? Vou ter que fazer um orçamento. Tem que fazer audiência aqui dia. Tem que vir o orçamento, marcar a audiência e daí nós votar para depois. Não, faz a audiência, aí nós vamos